Amado Pai Celestial, nesta noite, Senhor, neste lugar, nós, ó Pai, fazemos desse tempo um tempo de encontro contigo. Um tempo, Senhor, de instrução para a nossa vida. Um tempo de crescimento para a nossa vida. Um tempo, ó Deus, onde a gente desenvolve o nosso coração e cresce no Senhor. Meu Deus, faz de nós aqui um instrumento abençoador. Faz de nós aqui, meu Pai, um instrumento de vida, que a Tua bênção passe por nós, que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa maneira de pensar sobre tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração nesses dias, ó Deus. Que o Teu nome, Senhor, seja exaltado na vida dos meus irmãos, e que o nosso desejo aqui nesta noite seja, Senhor, um desejo alinhado com o Teu querer. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém. Querido, eu estive pensando durante esses dias em uma frase. Aliás, eu estou com essa frase. Eu observei essa frase há uns 12 dias atrás. E essa frase ficou no meu coração. Eu parei num farol e eu vi essa frase. E essa frase me fez pensar. E a frase é: eu sonho e Deus realiza. Seria isso verdade? Eu sonho e Deus realiza. Isso me inquietou. Não porque eu achasse que a pessoa que colocou a frase está errada no que ela colocou. Não. Eu não acho que a pessoa que colocou aquilo, ela colocou aquilo em uma má intenção. Muito pelo contrário. Ela colocou aquilo em uma intenção de que aquele que visse aquela frase olhasse para Deus e acreditasse que Deus é poderoso. É assim que eu penso. É assim que eu entendo. É assim que eu imagino. E eu fiquei pensando sobre esta frase durante todos esses dias. Eu marquei a frase e eu quis pensar sobre essa frase durante os dias. E eu quis pensar, seria isso verdade? Eu perguntei para mim. Será que é verdade que eu sonho e Deus realiza? A Bíblia diz que Deus, Ele derramaria do seu Espírito e Ele faria com que os velhos sonhassem, os jovens tivessem visão, e até sobre os servos e as servas eu derramaria do meu Espírito naqueles dias. Deus é um Deus que coloca sonhos em nossa vida. Ele põe sonhos em nós. E todo sonho que Deus coloca em nós está alinhado com o seu querer. Deus não colocaria um sonho em nós que não está alinhado ao que Ele quer. Ele não faria isso. Qual é o pai aqui que colocaria uma ambição no filho e essa ambição afastasse você dele? Quem é o pai aqui que colocaria uma ambição no filho para que ele se afastasse de você? Eu jamais faria isso. Eu não faria isso com o meu neto que nasceu agora. Até ele eu quero por perto, até a hora que eu tiver a oportunidade de estar com ele. Então, gente, eu sonho e Deus realiza. Isso é verdade? O que é verdade nessa frase? E aí eu anotei algumas coisas. Querido, Deus realmente, Ele é poderoso para realizar sonhos e para atender desejos do nosso coração. Principalmente quando esses sonhos estão alinhados com o seu querer. Deus é poderoso para isso. Deus é poderoso. O Salmo 37, verso 4, coloca para nós aí. Olha o que ele diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Veja Efésios 3, verso 20. Efésios 3, 20. Aquele que é capaz
de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Veja, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Agora, onde que a gente precisa ter cuidado então, pastor, com essa frase aí que o senhor falou para nós? A frase "eu sonho e Deus realiza" pode dar uma ideia errada de que Deus existe só para realizar sonhos da gente. Como se Deus estivesse autoexistente, porque Deus autoexiste, Ele é eterno. Deus é eterno. Mas essa frase pode dar a entender que o quê? Que Deus existe para satisfazer os nossos desejos pessoais, como se Ele fosse um gênio. Você já viu essas histórias? Você esfrega ali e o negócio acontece. Que maravilha. Tudo utopia. Na verdade, o plano de Deus é muito maior do que os nossos sonhos. Veja Isaías 55, verso 8 e verso 9. Olha o que Deus disse ao povo de Israel. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então, a verdade completa dessa frase seria o seguinte: nós oramos, nós sonhamos, nós planejamos, mas é Deus quem vai dirigir esse negócio aí. Então não é pecado sonhar, não é pecado orar sobre os seus sonhos, mas é Deus que vai dirigir, é Deus que vai ajustar, é Deus que vai realizar muito mais do que aquilo que a gente imagina ou pensa. Então, muitas vezes Deus muda os nossos sonhos, sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Veja o que diz Provérbios 16, verso 9. No coração do homem, aliás, no coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ou seja, o homem elabora planos. Nós elaboramos planos, mas o Senhor, é Ele que vai dirigir os nossos passos. E eu concluo que sim, é claro que Deus realiza sonhos, mas Ele realiza sonhos que estão debaixo da sua vontade, debaixo do seu querer, que nos aproximam dEle, que glorificam o nome dEle, que são para o nosso próprio bem eterno. Você imagina se Deus respondesse todas as orações que lhe são feitas com um tremendo sim? O pastor Marcelo falou sobre isso hoje de manhã. Você imagina se Deus respondesse todas as orações? Eu vou te dar exemplo claro. Você imagina que nós tivéssemos um dono de funerária aqui como membro da nossa igreja. Ele orasse a Deus: Deus, os meus negócios têm que melhorar, me ajuda, Senhor. Como que os negócios deles melhoram? Não é verdade, gente? Não é verdade? Porque a gente sabe que isso é um negócio hoje. A gente faz, muitos de nós aqui tem plano funerário, e a gente paga todo mês. Por quê? Porque a gente sabe que vai chegar uma hora que a gente vai ter que enfrentar um momento desse, e é bom que a gente tenha um plano assim, porque vai nos aliviar o fardo quando isso acontecer. O fato é que ninguém vai ficar para semente. E conforme a idade vai chegando, o plano fica mais caro. É que nem seguro de vida. Você faz um seguro de vida, quanto mais idade você tem, mais caro é. Por quê? Porque a seguradora entende que você está com os dias contados. E que vai acontecer isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Enquanto tem um que pede a Deus vida, o outro pede a Deus que Ele melhore os negócios dele. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero que você pense. Eu não quero que você seja manipulado por aquilo que você escuta no dia a dia por aí. Gente, o que mais tem hoje é gente massageando o nosso ego, dizendo para nós que Deus está aí para fazer o que a gente quiser, que a gente pode pedir o que quiser para Ele, que Ele vai fazer, porque Ele é Deus bom, misericordioso e gracioso. É tudo verdade. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. E por Ele ser tudo isso, Ele não faz muitas das coisas como a gente quer.
Então, Deus realiza sonhos, e Ele realiza sonhos para a glória do nome dEle. Eu sonho, eu oro, e Deus realiza. Realiza segundo o seu querer. Agora vamos voltar para o Salmo 37, verso 4. Salmo 37, verso 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor. Eu quero conversar com você sobre desejos alinhados ao querer de Deus. Como que a gente vai pensar, ou como que a gente vai sonhar segundo aquilo que Deus tem para nós, ou próximo daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Porque tem sonhos que são justos, gente. Tem sonhos que são louváveis. Tem coisas que a gente começa a fazer na vida, que Deus torce pela gente, no sentido da gente não parar, da gente perseverar, e da gente ver sinais na nossa vida. Deus, Ele estimula o nosso coração. Ele estimula a nossa vida. Ele nos leva para frente. Querido, a palavra de Deus, ela conta com a palavra não temas. Sabe, em centenas de vezes. Ele diz para nós, não temas. Ele diz através do profeta Isaías, ele falou ao povo de Israel que vivia tantas tribulações, tantos desertos. E Deus falava para ele, não temas. Não temas, eu sou com vocês. Quando vocês passarem pela água, eu vou ser com vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, o fogo não arderá na vida de vocês. E Deus veio sempre estimulando os seus filhos. Sempre. Você apanha o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, embora passasse todas as coisas que ele passou, ele estimulava a igreja a ir para frente, a sonhar, a acreditar. Semana passada eu preguei numa igreja que estava completando 7 anos de vida. E ali eu falei de Romanos 12, 12. Para que a igreja se alegrasse na esperança, perseverasse na hora difícil e fosse intensiva na oração, fosse intensa na oração. Então, o salmista aqui no Salmo 37, verso 4, a gente aprende pelo menos 3 coisas básicas aqui para a gente andar conforme a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? O convite que o salmista faz aqui para nós é esse: deleita-te também no Senhor. Ou seja, isso é um convite a você e a mim, para que a gente tenha intimidade com as coisas do céu, para que a gente tenha intimidade com as coisas do reino de Deus, para que tenhamos intimidade com aquilo que Deus é. Deleitar-se é mais do que obedecer. Deleitar-se é muito mais do que obedecer. Deleitar-se é como se nós encontrássemos prazer em Deus. Imagina prazer. O que te gera prazer? Quando a gente pensa na palavra prazer, muita gente já associa prazer a sexo. Não é isso. O prazer é muito mais que isso. Um dos meus prazeres na vida é estar numa praia um dia de verão. É uma delícia, eu gosto demais. Não gosto do inverno, gente. O inverno tá entrando, mas já entrou, né, aliás. Entrou ontem ou hoje, eu acho que é isso. Eu não sou muito fã do inverno, eu gosto do verão. Eu gosto de dia ensolarado, sol azul. E se eu puder estar diante de uma praia, de uma natureza, meu irmão, isso me dá um prazer. Isso daí libera um monte de coisa boa para o meu corpo. É maravilhoso. Maravilhoso. Um dia uma pessoa me ouviu falar sobre prazer, pastor, mas o sexo também dá prazer, é verdade. Por isso que eu casei com a minha mulher há 31 anos. E a gente tem muito prazer nessa área também. Então é muito bom. Agora, a gente precisa ter prazer em Deus, encontrar prazer na presença de Deus, encontrar prazer nas coisas de Deus. Prazer. Por que você está aqui essa noite? Por que você se move em torno do reino de Deus? Por que você faz as coisas que você faz para Deus? É prazer? Se é prazer, você está sendo ricamente abençoado. Se é prazer, você está trazendo um monte de coisa boa para a tua vida. E para se ter prazer, isso implica em quê? Em relacionamento.
Como que eu vou ter prazer se eu não provo da coisa? Eu tenho que provar. Eu tenho que provar e ver que o Senhor Deus é um Deus bom. Isso implica relacionamento, tempo de qualidade, afeição sincera a Deus. Eu tenho que ter prazer em Deus, eu tenho que me deleitar no Senhor, eu tenho que encontrar prazer na presença de Deus. Assim como um filho tem prazer em estar com seu pai, ou então no colo de seu pai. Eu estava vendo esses dias atrás, lá em casa, o Felipe e a Gabi foram para casa com o nosso menino, nosso netinho agora, e ele estava chorando, ele não parou com a mãe, não parou comigo, não parou com a Neuma. Aí o Felipe pegou no colo, e ele acalmou e dormiu. Colo do pai. A gente precisa se deleitar também nas coisas de Deus. A gente tem se deleitado no Senhor ou a gente tem se deleitado nas bênçãos dEle? Como que a gente se deleita em Deus? Como que a gente tem prazer em Deus? Quando Ele atende todas as nossas orações e somente nisso? Ou a gente tem prazer quando a gente se relaciona com Ele, quando a gente o adora, quando a gente se coloca na presença dEle, quando a gente vive para Ele, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente leva a palavra, quando a gente faz aquilo que Ele pediu que nós fizéssemos. A gente precisa ter prazer em Deus. Um convite à intimidade. Deleitar-se no Senhor é um convite à intimidade. E quando a gente deseja, quando a gente realiza isso, quando eu, no meu viver, eu tenho prazer em Deus, eu tenho prazer nas coisas de Deus, isso vai me fazer um bem tremendo. Isso vai fazer a segunda coisa. Eu me deleito em Deus, eu tenho prazer em Deus, e aí Ele vai abençoar o desejo do meu coração. E sabe por que Ele vai abençoar o desejo do seu coração? Porque se você tem prazer em Deus, você estará alinhado à vontade dEle. Se você tem relacionamento com Ele, Ele vai mostrar para você o caminho a seguir. Se você tem relacionamento com Deus, Ele vai mostrar a você o lugar que você deve andar, como você deve caminhar. Eu gosto do profeta Isaías que diz assim, que quando a gente anda no caminho, a gente ouve como se uma voz dissesse, ó, esse é o caminho, anda por ele. Então você vai ter direção se você tiver prazer em Deus. Se você caminhar com Deus, o seu coração estará alinhado aos desejos do coração de Deus. E aí você terá resposta para as suas orações. E até quando Deus dizer para você espera ou não, você vai compreender bem. Sabe por quê? Porque você é um só com Ele. Você está alinhado com Ele. Você tem o coração dEle. Você está cheio da vontade dEle na tua vida. Como que eu vou ter prazer em Deus? E como que eu vou alinhar o meu coração se eu não desenvolvo isso na minha vida? Quando nos deleitamos nele, os nossos desejos automaticamente se alinham ao dele. Quando a gente tem prazer em Deus, o nosso coração tende para as coisas de Deus. O nosso coração, sem ninguém ficar impondo, a gente se coloca diante de Deus. A gente tem prazer no que faz para Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração está alinhado. E quando o nosso coração está alinhado, os nossos desejos também estarão alinhados ao dele. Ele não nos dá tudo o que queremos. Deus, ele não atende todas as orações. Você imagina se Deus atendesse todas as orações? Porque às vezes a gente pede mal. E Tiago diz isso. Vocês oram e não recebem porque vocês pedem mal. Porque está longe daquilo que ele queria. Você lembra dos discípulos? A mãe de um deles chegou em Jesus e falou assim, Jesus, quando o Senhor entrar lá na glória, por favor, deixa o meu filho um sentar à tua direita, outro à tua esquerda, por favor. O Senhor faz isso por eles? Essa era a mãe que estava mimando os filhos. E aí Jesus teve que dizer para ela, ó, não é bem assim não. Será que eles têm disposição para viver aquilo que eu vou viver, para beber do cálice que eu vou beber? Aí os caras, claro que a gente tem, eu não sabia de nada. E Jesus não respondeu aquela oração.
Jesus não falou, não, está tudo bem, olha, o que você pede eu dou. Não, não fez isso. Muito pelo contrário. Então, queridos, o foco da nossa vida muda. O foco da nossa vida muda quando a gente está alinhado com Deus. O foco muda da minha vontade para a tua vontade. Quando eu estou alinhado em Deus, a minha vontade, ela não tem importância. Claro que ela tem a sua importância. Mas mesmo ela tendo a sua importância, nós vamos ao altar de Deus e perguntamos, Deus, essa é a minha, qual é a tua? Eu quero te ouvir. Eu quero te escutar. E Deus, Ele não fala contra aquilo que Ele já estabeleceu. Aquilo que Ele já nos deixou determinado. Jesus, Ele falou assim em João 15:7. Se vocês estiverem em mim, vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito. Por que Jesus disse isso? Porque se eu estou nele, se eu estou alinhado a Ele, eu vou ser coerente nas minhas petições. A gente precisa entender isso. Porque caso contrário, a gente nunca vai amadurecer, a gente nunca vai crescer. A gente vai se tornar o mesmo a vida toda, e Deus quer que a gente desenvolva a nossa vida de fé. A gente precisa se alinhar a Deus, porque quando eu estou alinhado, e foi isso que Jesus disse, se vocês estiverem alinhados a mim, o coração de vocês, ou os lábios de vocês, o coração de vocês, pedirá aquilo que se volta para o meu querer. E tem coisas que Deus já deixou estabelecido, que nós precisamos orar e seguirmos em frente. Então, alinha seu coração, alinha a tua vida ao querer de Deus. Tenha prazer nas coisas de Deus, tenha prazer em Deus, prazer nas coisas do céu, prazer no reino de Deus, prazer na comunhão com o reino de Deus. E quando você tem esse prazer em Deus, o seu coração vai estar alinhado. Deus já deve ter surpreendido você muitas vezes no caminho. Você nem disse para Ele algumas coisas, mas Ele agiu. Mas Ele operou. Algumas outras coisas você pediu, e você foi surpreendido, dizendo, isso foi mais que eu pedi. Isso foi mais que eu coloquei diante de Deus. E a pergunta é, nós temos nos deleitado em Deus? Ou apenas buscado as suas bênçãos? E se nós nos deleitarmos, nós vamos alinhar o nosso coração ao desejo de Deus. E qual é o resultado? Qual o resultado de estarmos alinhados ao coração de Deus? Qual o resultado de termos prazer em Deus? É contentamento e propósito. Quando a gente está alinhado à vontade de Deus, o contentamento toma uma forma tão poderosa na nossa vida. O contentamento, a gratidão. Você cresce em gratidão. Quem anda se deleitando no Senhor vive com confiança e descanso. Todas as vezes que você se sentir cansado na caminhada, se analise friamente, ou se analise conscientemente, e pergunta para você mesmo se você está na fé. Paulo, ele falou isso. Paulo, ele falou aos coríntios, para que eles examinassem a eles mesmos, para ver se eles estavam na fé. E a gente não se analisa para que a gente se julgue para pior, muito pelo contrário. A gente se analisa para melhorar a vida, para melhorar o coração. E na maioria das vezes, quando a gente se cansa um pouco mais, na maioria das vezes, quando a gente diz que está com disposição para abrir mão de um monte de coisa na vida, tanto é que Deus nos dá uma palavra e parece que a chave vira. Por quê? Porque você se volta novamente para aquilo que Deus chamou você para fazer. E normalmente, a confiança e a desconfiança e o cansaço vem como fruto de uma falta
de estarmos deleitando a nossa vida, de estarmos exercitando prazer nas coisas de Deus. Porque quando a gente tem prazer em Deus e nas coisas de Deus, volto a dizer para você, uma série de coisas importantes acontecem na nossa vida. O Salmo 37, do verso 5 ao verso 7, eu vou pedir para vocês colocarem para mim, porque eu não devo ter marcado para vocês, mas olha o que diz. Salmo 37, verso 5 ao 7. Quando você confia, você descansa. E quando você confia e descansa, você entrega o seu caminho ao Senhor. Você confia nele e ele age. Ele faz sobressair a tua justiça como a alvorada, e a sua causa como o sol ao meio-dia. E aí no verso 7 ele diz, olha, descansa no Senhor, aguarde por ele com paciência, não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos que sejam errados, enquanto eles maquinam o mal. Aquele que se deleita em Deus, ele desfruta de paz, de contentamento, de propósito. Ele não recebe apenas o que deseja, mas ele vive uma vida cheia de propósito, recebendo ou não. Recebendo ou não, ele está cheio de propósito na sua vida. Ele não está preocupado em ser abençoado, ele está preocupado em ser bênção. Ele está preocupado em ser um abençoador. Ele não vive sobre aquela preocupação, quando que vai acontecer isso, não, ele vai sendo bênção, ele vai sendo bênção, e à medida que ele vai sendo bênção, à medida que ele vai tendo paz, contentamento, propósito, ele vai então vendo essas materializações das bênçãos de Deus na sua própria vida, gente. O que gera paz, contentamento e propósito em nós, é essa quietude do coração. É quando a gente se deleita em Deus, quando a gente tem prazer nas coisas do céu, prazer nas coisas de Deus. Quando a gente alinha o nosso coração ao seu querer, à sua vontade. E o que é que a gente deseja? O que a gente deseja? O que a gente do fundo do coração deseja? O que a gente do fundo do coração tem desejado ultimamente? O quê? O que nós desejamos? Os nossos desejos estão alinhados com aquilo que o nosso coração já entende que Deus tem para a nossa vida? O nosso coração está alinhado a tudo isso? Deliciar-se em Deus, ter prazer em Deus é o segredo da plenitude para a nossa vida. Está cheio de gente correndo para um lugar e para o outro, porque aqui tem uma bênção, ali também, ou lá, e a pessoa vive correndo atrás da bênção. Mas as Escrituras dizem lá, desde o Velho Testamento, em Deuteronômio 28, que as bênçãos que vão correr atrás de você. Se você está ali, a bênção vai estar ali. Se você está ali, a bênção está aqui. Se você está aqui, a bênção está aqui. A bênção vai andar atrás de você. Por onde você for, a bênção estará em você, a bênção estará com você. A bênção estará na sua vida. Mas você já viu gente que vive correndo de um lugar para o outro porque ele quer a bênção? Ele vive cantando, Jacó segurou o anjo, e eu vou segurar o anjo também, eu não vou deixar ele ir embora enquanto tu me abençoar. E a pessoa vive assim a vida toda. Ela tem 20 anos de estrada. E ela vive falando, a minha bênção ainda vai chegar, a minha bênção ainda vai chegar. E ela não desfruta das bênçãos que Deus já deu. Ela não se deleita em Deus. Ela não tem alegria em Deus. Ela não vive uma vida para a glória de Deus e para a satisfação dela própria. Porque você quer satisfação, comece a ter prazer em Deus. Às vezes a gente acha que a nossa satisfação está no sucesso que a gente adquire. Gente, está cheio de gente com sucesso que está perturbado. Não são poucas as pessoas não, tem muita gente. Tem muita gente perturbada com o dinheiro que ganhou, com a posição que ganhou, com o lugar que chegou. E tem muita gente também perturbada porque não chegou a lugar nenhum. Então, a gente precisa ter prazer em Deus. Quer ter vida plena? Tenha prazer em Deus. O salmista entendeu isso. Senhor, eu me deleito em Ti. Eu me deleito na sua presença. Eu me deleito com o seu agir, com a sua obra. Senhor, que alegria te servir. Você quer ter plenitude de vida?
Comece a ter prazer. Prazer em Deus. Que alegria servir a Deus. Que alegria estar na presença de Deus. Quando o Senhor é nossa alegria, os nossos desejos se tornam mais puros, mais abençoados. Então a gente precisa entender que o desejo de Deus é que a gente se deleite na presença dEle. E Ele se alegra em realizar sonhos, sim. Ele não é um Deus eterno, um Deus poderoso, um Deus grande, para fazer tudo aquilo que a gente entende que tem que ser feito. Não. Mas Ele é abençoador. Ele vai colocar paz no seu coração. Você vai fazer um pedido a Deus, você vai pedir algo a Deus, e quando você está alinhado com Ele, você tem paz no seu coração. Você tem paz dentro de você. Você tem paz. As coisas de Deus não causam inquietude dentro da gente. Ai, pastor, desde que Deus me falou aquilo, eu estou tão ansioso. Ai, não vejo a hora. Espera aí. Deus não deixa a gente ansioso. Deus não nos dá uma palavra para nos deixar ansioso. Deus não dá uma palavra a nós para tirar nossa paz, para causar uma confusão dentro da gente. Eu já vi gente vir, pastor, Deus me deu um sonho, mas eu não estou entendendo, eu vim contar para o senhor para ver se o senhor entende. Eu falei, se você não entendeu, Deus não revelou para você, agora você quer que eu revele esse sonho? Se Deus quiser, Ele vai dar a revelação. Porque tem gente que vai dormir de barriga cheia e tem um sonho, né? Aí ele não entende nada, ele vem perguntar para o pastor, a verdade. Não estou brincando, não, falando sério, gente. Eu estava vendo nas minhas mensagens, pastor, em 2011, eu tenho lá marcado aqui no meu, está marcado, uma pessoa teve um determinado sonho. Ele perguntou para mim o que eu entendia. E aí eu perguntei, e aí, o que tu entendeu? Não, Deus falou para mim que o Senhor ia entender. Eu falei, então lá vai minha revelação. E aí eu dei a revelação para o cara. Na verdade, o sonho daquele indivíduo era para provocar uma divisão entre nós, um racha entre a gente. Então, gente, Deus, Ele quer que nós nos deliciemos nele, se delicie em Deus. Deus, Ele conhece aqueles que são seus. Deus, Ele conhece os adoradores. Querido, eu e você, Deus quer que a gente tenha uma vida plena. E a vida plena está quando a gente se delicia nele, quando a gente tem prazer em Deus, no teu reino e nas suas coisas. Quero convidar você a ficar em pé. Seu desejo está alinhado àquilo que Deus tem para a sua vida? Você tem, como que você percebe o seu coração? Como que você percebe a sua vida? Como que você percebe o seu viver? Hoje o Espírito Santo está convidando você a colocar sonhos no altar dele. Talvez você tenha sonhos, e eu volto para aquela frase: eu sonho e Deus realiza. Nem tudo o que a gente pede, talvez se realize como a gente quis. Mas eu quero que você esteja certo de uma coisa: Deus, Ele não deixará nenhum de nós na mão. Se você confiou em Deus, se você confiou as suas orações no altar de Deus, se você desenvolve prazer em Deus, eu quero que você saiba que esse Deus também coloca sonhos dele dentro de nós. E os sonhos que são de Deus, eles se realizam. Pode até demorar um pouco. Pode até não ser no tempo da gente. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje, você tem aí motivos de agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me honrou mais do que eu pensava. O Senhor me colocou em um lugar que eu nem imaginava. O Senhor me fez conhecer pessoas que eu nem pensava em conhecer. O Senhor fez que houvessem amigos na minha vida. Você já pensou no bem da família de Deus? Você já pensou quantos amigos você
você ganhou em todo esse tempo de fé? Você já pensou nisso? Você já pensou em quantas pessoas abençoadas você conheceu? Em quantas conversas maravilhosas? Você já pensou em quantos lugares você entrou porque você teve amigos próximos a você? Porque você teve gente que Deus colocou do seu lado? Você conheceu tantas pessoas abençoadas, você vendeu o teu trabalho para amigos que você conheceu, isso tudo por causa da grandeza de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus. Quantos de nós aqui que não temos motivos de sobra para agradecer a Deus, porque Deus fez mais do que a gente pedia, mais do que a gente pensava? Tem muita coisa que eu pedi para Deus que Deus não fez, gente. E eu não estou bravo com Ele por causa disso, não. Na hora, confesso para você que eu até fiquei. Falei, poxa Deus, mas eu orei tanto, mas eu pedi tanto, mas eu isso, mas eu aquilo, é tudo eu. E aí Ele veio confortando o coração, dizendo, as coisas não são bem assim, do jeito que você está querendo. Calma, vai tranquilo. Pega leve, meu filho, eu tenho coisa melhor para você. Quem é pai aqui que em algum momento da vida o teu filho não pediu uma coisa para você que você, está fora de hora isso aí. Eu não posso te abençoar agora. Aí ele ficou bravo, bateu o pé, chorou, reclamou. E depois de um tempo ele entendeu. Ele compreendeu. Você sabia? Você imagina? Mas os filhos falam para mim assim, pai, quando o senhor era garoto, o senhor era carente. Quando eu era jovem, eles falam isso para mim. Por quê? Porque eu me envolvia muito emocionalmente quando eu era mais jovem. Gostava desse, gostava daquele, gostava daquela, e aí ia. E aí se machucava todo, se feria tudo. E eu não tinha maturidade. Eu precisava crescer. Como é que Deus ia colocar uma coisa excelente na minha vida sem que eu tivesse a maturidade necessária para lidar com aquilo? Até que uma hora eu centrei. Até que uma hora eu estava preparado, eu estava mais maduro, eu estava um pouco mais revestido para suportar aquilo. E aí Deus falou, agora eu vou te confiar um relacionamento para casamento. E isso começou com 23 anos. E com 26 eu estava casando. Eu estou dando um exemplo. Mas às vezes a gente não está preparado nem para namorar, nem para casar. Há dias atrás eu conversei com um rapazinho de 14 anos. Estava querendo namorar uma menina de 13. Eu falei, você não tem idade para namorar não, rapaz? Como é que você vai levar sua namorada para comer alguma coisa? Você já trabalha? Eu falei, não tem dinheiro ainda. Eu falei, então você vai pedir para o seu pai? Você não está na hora de namorar. Dá uma segurada, mano. Vai trabalhar. Garoto, né? Então você tem que falar na linguagem dele. Mano, cresce mais um pouco. Mano, vai trabalhar. Mano, isso. Mano, aquilo. Aí ele entendeu. Pastor, o senhor está certo, né? Eu falei, eu sei. Se apaixonar na sua idade, eu também me apaixonava. É normal, é bacana. Isso é legal. E o menino está cheio de paixão. Mas não é hora. Querido, tem muita coisa que a gente vai colocando no altar de Deus que não é hora. A gente só precisa de um pouco mais de paciência. Fica tranquilo. Deus é um Deus abençoador. Nesta noite eu quero te perguntar, você tem algum sonho para colocar diante de Deus? Eu quero convidar você a pegar esse sonho agora e pela fé você trazer ele aqui no altar de Deus. Você tem um sonho, você tem um desejo que você traz no coração? Vem colocar isso no altar de Deus. Vamos colocar isso diante de Deus? Você quer vir aqui à frente agora? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quero te chamar a colocar no altar de Deus agora o seu sonho. Eu quero fazer uma oração por você. Vem logo, venha rápido para a gente ganhar tempo. Eu sei que você tem algo no seu coração, que você está inquieto, você não sabe se é bem isso. Deus é um Deus que pode esclarecer teu coração hoje, pode abençoar teu coração hoje. Ele pode fazer coisas grandes na sua vida hoje. Venha rápido. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, eu tenho vidas que estão aqui agora, Senhor. E todas elas, ó Deus, trazem ao seu altar os seus sonhos. O plano de algumas pessoas aqui, ó Deus, foi interrompido. O plano de algumas pessoas aqui, o projeto de algumas pessoas aqui, foi interrompido por algo que aconteceu fora do planejamento delas, Senhor. Quem sabe, ó Deus, uma família que se desfez, um casamento
que se desfez, um relacionamento que se desfez. Quem sabe, Deus, uma vida profissional que foi interrompida por uma demissão, Senhor. Quem sabe, meu Deus, pessoas aqui estejam aflitas agora e estejam perguntando ao Senhor: meu Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Ó Deus, é o Senhor que pode esclarecer isso aos corações que estão aqui. Senhor, eu não tenho poder de fazer isso. Eu não tenho poder, ó Deus, de persuadir uma pessoa ao ponto de dizer a ela: esse é o querer de Deus para você. Eu sei, meu Deus, que o teu querer é bom, é perfeito e é agradável. E quando a gente se alinha a esse querer, ó Deus, por que não nos alinharmos, ó Deus, àquilo que é bom, perfeito e agradável para a nossa vida? Por que, Senhor, não abraçar aquilo que será abençoador para a nossa vida? Nem sempre, meu Deus, o teu querer será confortável para a gente, mas o teu querer levará a gente a um lugar confortável. O teu querer vai levar a gente a um lugar abençoador. O teu querer vai levar a gente a uma plenitude de vida, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem aqui nesta noite sonhos que estão sendo, meu Deus, colocados sobre o teu altar. Elas querem, ó Deus, sonhar os teus sonhos, querem alinhar a vida àquilo que o Senhor tem para elas. E, meu Deus, eu sei que o Senhor pode fazer mais do que ela pensa, mais do que ela imagina, mais do que ela pede. O Senhor pode fazer, ó Deus. E, Senhor, é no teu altar que nós colocamos as nossas vidas, os nossos corações, e que a tua direção, ela seja sobre cada um de nós, que o teu Espírito nos assista, nos guiando, nos dirigindo. E, Senhor, que cada um de nós aqui tenha prazer nas tuas coisas, prazer no Senhor, prazer na tua palavra, prazer no teu reino, prazer no teu serviço, prazer na tua presença, prazer em estar contigo. Pois na tua presença há abundância de alegria, há abundância de vida. Na tua presença há plenitude de vida. Liberta, ó Deus, liberta os corações que estão, ó Deus, de repente tão presos, ó Deus, a um acontecimento, ó Deus, estão tão presos a algo que não deu certo. Senhor, que em nome de Jesus o teu povo seja livre esta noite, essa pessoa seja livre esta noite, e que o teu nome seja glorificado na vida dos meus irmãos. Assim eu oro por eles e eu os abençoo, e que haja vida plena sobre eles, que haja saúde plena na alma, no corpo e no espírito. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Volta para o seu lugar cantando para a glória de Deus. Aleluia.